Olá, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, hoje passando para trazer mais uma reflexão bíblica e desta feita dentro do livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. A palavra de Deus traz ali para nós a profunda e importante história dos 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eu te faço uma pergunta. Você já passou por algum tipo de prova definido como prova de fogo? Você já passou por prova nessa semelhança? E a pergunta é, qual é a prova de fogo? O que é uma prova de fogo? Uma prova de fogo é um tipo de situação ou de prova onde a pessoa ela enfrenta uma situação que leva ela a correr risco da própria vida, a leva a viver um risco de ela morrer em meio a essa prova por conta dessa situação. Pode ser um perigo, pode ser uma doença, pode ser uma ameaça, pode ser algum tipo de situação onde a pessoa fica tendo um sério risco de morrer em meio a esta situação. E dentro desse contexto bíblico, por conta da sua fé. Aqui nesse texto, do capítulo 3, a Bíblia fala de 3 jovens que foram provados a esse nível. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos os povos do seu império viessem então se prostrar e adorar essa estátua diante do som de instrumentos musicais e então consagrar essa estátua como Deus, como ídolo, para que então fosse adorado. É dentro desse cenário que entra esses 3 jovens aqui, não obedecendo o rei, porque eles adoravam somente ao seu Deus, a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E diz a Bíblia que isso foi notificado ao rei Nabucodonosor. Foi quando ele imediatamente chama esses 3 jovens na presença dele, e a Bíblia diz que os ameaça, dizendo, olha, vou dar mais uma oportunidade para vocês. Quando vocês ouvirem o som da música, o som dos instrumentos musicais, adora a estátua, se prostra diante dela. Porque qual Deus vai poder livrar vocês das minhas mãos? É nesse contexto que, com firmeza, ousadia e coragem de pessoas que têm fé e de pessoas que decidem realmente ser fiel, né? Eles respondem ao rei. Ó rei, quanto a isso, não precisamos te responder, porque o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas se não nos livrar, nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Eles estão dizendo, Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não iremos deixar de adorá-lo, nós vamos morrer pela nossa fé. E aqui está uma categoria de fé de pessoas que são fiéis. É uma categoria de fé que leva uma pessoa a ser fiel ao que ele acredita, a quem e em quem ele acredita. E aqui esses 3 jovens demonstram essa fé e não se prostram diante dessa imagem, diante dessa estátua para adorar. Então o rei, irado, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e ordena que os homens fortes do seu exército venham lançá-los dentro daquela fornalha de fogo. Um detalhe, quando eles foram lançados ali, os homens que os lançaram morreram diante do tamanho calor que estava dentro daquela fornalha. E aqui eu chamo você para refletir em algo importante. Você já passou por essa prova de fogo, por uma prova de fogo? E a pergunta é, você está sendo fiel? Você foi fiel? Você foi aprovado em meio a essa situação? Amém? E aqui esses 3 jovens, diz a Bíblia, que eles eram lançados ali, glória a Deus, porém, para a surpresa do rei, a fé deles na perspectiva de livramento foi atendida, porque a Bíblia diz que o rei contempla dentro da fornalha um 4º homem, dentro daquela fornalha, semelhante aos filhos dos deuses, né? Ele contempla aquele 4º homem e ele fica assustado, atônito, e chama os homens do seu exército, os seus auxiliares ali, e diz, olha, não foi 3 que a gente lançou dentro da fornalha? Como é que nós estamos contemplando 4? E diz a Bíblia que no mesmo instante o rei mandou tirá-los de dentro da fornalha,
e ele adorou ao Deus daqueles 3 jovens. E além disso, eles foram promovidos no seu cargo dentro daquele império. Por quê? Eles decidiram se manter na fé que os levou a ser fiel, e então a Bíblia vai revelar que eles apagam o poder do fogo lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, de pessoas que apagaram, através da sua fé, o poder do fogo. Então, permita-me lhe dizer, a fé que apaga o poder do fogo, a fé que faz alguém vencer prova de fogo, é essa fé que o leva a ser fiel. Pessoas fiéis apagam o poder do fogo através da sua fé. E foi isso que esses 3 jovens fizeram. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero lhe dizer que se você, independente do que aconteça, você decidir manter-se fiel e adorar a Deus, aleluia, você vai apagar o poder do fogo. Independente do que aconteça, glórias a Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E assim como aconteceu com esses 3 jovens, eles foram aprovados por Deus. E no lugar onde Deus os colocou, porque Deus tinha propósito na vida deles ali, eles foram promovidos e abençoados. Assim também vai acontecer na sua vida, se você se manter fiel. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida, e até o próximo programa, se Deus quiser.